en portugais, donc, bom. Então, o título da minha apresentação é Entre Experiência Pessoal, Produção de Conhecimento, Especulações a partir No Friend But Mountains, de Bom, a minha apresentação, ela de certa forma retoma algo que a gente vem conversando, que atravessou todas as apresentações, eu acho, no dia de ontem e de hoje também, que é um reconhecimento da importância da presença das vozes migrantes no nosso próprio discurso. A presença dessas vozes faz diferença para a gente, faz diferença na nossa forma de compreender o que nos rodeia, faz diferença na nossa forma de se relacionar com os outros. Então, o reconhecimento dessa diferença tem um papel na produção de conhecimento e tem um potencial para transformar tanto o conhecimento quanto o nosso modo de estar no mundo. E eu acho que a aposta das oficinas biográficas, que a Elsa Lechner falou ontem, e que motivou a minha vinda para cá, para Portugal, e minha integração no projeto sobre as oficinas biográficas, esse projeto ele aposta nisso, ele aposta nesse potencial transformador do diálogo, da escuta dessas vozes, de trazer essas vozes para o nosso próprio discurso. Talvez a gente possa, Elsa, dizer que as oficinas biográficas são um dispositivo de acolhimento e de amplificação desse potencial transformador, da presença dessas vozes. E para descrever um pouco, a Elsa falou um pouco ontem, mas para descrever para quem não conhece o dispositivo, as oficinas biográficas são um dispositivo grupal, se sentam em roda, e os participantes falam sobre suas experiências, um tema comum, ou uma experiência comum, no caso, a migração. Então, eles falam a partir da sua própria experiência e escutam a experiência dos demais. E a partir dessa troca, surge uma nova experiência, uma experiência do grupo, que tem esse potencial transformador. Nos últimos 15 anos, como a Elsa falou, ela tem conduzido projetos de oficinas biográficas aqui no SES e em outros lugares também, em outras instituições, com imigrantes de diversas origens e residentes em países de em diversos países também. E aí, essa experiência que emerge desse dispositivo, ele tem potencial para transformar o conhecimento que é produzido em ciências sociais. E é por isso que eu estou falando desse dispositivo aqui. Por que eu estou falando disso? Acho que as oficinas biográficas elas podem, no primeiro momento, ser situadas como um dispositivo das ciências sociais. Num primeiro momento, a gente pode fazer um trabalho a partir delas e com elas, com as narrativas que surgem nessas oficinas, para, de certa forma, transformar o conhecimento que a gente faz em ciências sociais. Isso porque elas se aliam, de certa maneira, a uma tradição que já existe, uma tradição minoritária, mas que já existe, que procura integrar as experiências de vida. Então, ela se alia, como a Elsa falou ontem, às correntes de histórias de vida, a história oral, a pesquisa biográfica. Então, ela, de certa Recording maneira... in progress. Letícia, por favor, escreva entendi, por favor. Tá bom. Sim. Obrigada. Muito bem. Então, continuando, essas oficinas, elas integram uma certa corrente crítica nas ciências sociais que vai contra a tendência, talvez hegemônica, de uma certa objetivação, de tentar transformar as ciências sociais como algo objetivo no sentido de lidando com dados estatísticos ou lidando com uma pretensa neutralidade das ciências sociais. Então, as oficinas biográficas elas vão integrar uma corrente crítica a essa tendência de objetividade, num certo sentido, de objetivação, que acaba por excluir a experiência e as vozes daqueles que são os pesquisados. E aí ela, de certa forma, resiste a uma tendência a uma despersonalização nas ciências. Mas, ao mesmo tempo,
essa localização das oficinas biográficas e das narrativas que são produzidas nas oficinas biográficas no interior das ciências sociais, ela é provisória e ela é instável. A gente pode usar as narrativas também em outros domínios. Por exemplo, nas humanidades, na filosofia, nas artes. E aí é isso que é interessante, e aí por isso eu explico o porquê dessa apresentação baseada num livro que no contexto aqui parece um pouco deslocado, porque a gente está falando de experiências na Europa, né, e produções de narrativa num contexto completamente diferente. E esse livro, sobre o qual eu vou falar, trata de uma experiência de um curdo que procurou migrar do Irã para a Austrália e foi detido pelo sistema de migração australiano e escreveu esse livro. E por que eu estou falando desse livro? Porque esse livro, assim como as narrativas que são produzidas nas oficinas biográficas, ele também possui uma certa dificuldade de ser classificado, de a gente poder localizar o gênero ou a que disciplina ele pertenceria. Então, por isso que eu estou fazendo paralelo entre as oficinas biográficas e o livro. O que é interessante, né, nessas narrativas das oficinas biográficas é que é justamente pela dificuldade de classificar essas narrativas, né, de dizer exatamente o que elas são, que torna elas interessantes para as ciências sociais, porque de certa maneira elas forçam os limites do que a gente entende por ciência e do que a gente entende por objetividade. Elas nos obrigam a desestabilizar um pouco essas fronteiras. E é por isso também que eu disse no início que elas são, ao mesmo tempo, intervenção e investigação. Elas também forçam os limites no interior das próprias ciências, né? O que é teoria, o que é prática. Elas desestabilizam um pouco essas categorias já dadas, né? Que a gente está meio acostumado sem pensar muito sobre elas. E aí, por que é importante pensar, né, sobre as narrativas e sobre essa instabilidade delas? Porque eu acho que é aí que reside o potencial transformador dessas narrativas. Porque elas, por um certo lado, elas são extremamente pessoais, são quase íntimas, né, são experiências narradas pelos participantes ali, de uma experiência muito pessoal, mas ao mesmo tempo elas também são uma descrição muito precisa do fenômeno que as próprias ciências estão pretendendo estudar. Elas descrevem muito bem uma determinada realidade. Então elas são pessoais, mas elas também são professoramente generalizadas ou comuns. Tem um horizonte comum nessas experiências. Ao mesmo tempo, elas também, à primeira vista, parecem anedóticas ou episódicas, por isso dificilmente generalizáveis, mas na troca, no diálogo, elas apontam para o horizonte comum, para alguma coisa ali que vai além da uma esfera individual ou privada, em certo sentido. Um outro aspecto que é interessante nessa instabilidade é que elas são experiências muito concretas, corporais mesmo, quase, e ao mesmo tempo portadoras de uma grande capacidade de reflexão e de elaboração conceitual. Elas não são apenas testemunhos de uma experiência concreta, elas portam capacidade de reflexão. E daí também o interesse delas para as ciências sociais e da forma como a gente pode olhar para elas. Então, tem uma série de questões aí em torno do estatuto dessas narrativas que eu acho que a leitura desse livro pode nos ajudar a entender. Por isso também que eu digo no meu trabalho que eu estou pensando a partir do livro, não estou pretendendo aqui fazer uma interpretação do livro ou especular sobre o livro em si, mas tentar pensar a partir dele para entender melhor o que a gente faz aqui, como que a gente entende as narrativas. E aí, esse livro ele é especial nesse sentido porque ele promove de uma forma muito evidente esse entrecruzamento de fronteiras entre o que é um testemunho, o que é uma descrição jornalística, o que é um ensaio filosófico. Ele é muito dificilmente classificável como um só desses aspectos. E, bom, vamos falar um pouco do livro, então, para entender como que ele nos ajuda. O livro é excepcional por muitas razões, né? Ele se chama No Friend But the Mountains. Vou mostrar aqui a capa dele. Escritos da prisão de Manos. O autor é Behruz Buchani. E ele foi um livro escrito em circunstâncias extremamente excepcionais. O autor é um jornalista, ele é curdo, ele vivia no Irã, e ele procurou
migrar para a Austrália, embarcou num desses barcos, né, que naufragou. Ele foi resgatado, capturado pelo sistema de migração australiano e enviado para um centro de detenção, que é a Ilha de Manus, que é, na verdade, território da Papua Nova Guiné, e que o governo australiano lá regula um centro de tratamento para o demandante de asilo, que nada mais é, na verdade, do que uma prisão. É uma prisão, como o Buchanan descreve nesse livro. E o Buchanan passou 6 anos detido nessa prisão e escreveu esse livro através de um celular contrabandeado, um telemóvel contrabandeado na prisão, enviando mensagens num aplicativo de mensagens, um WhatsApp. Ele mandou o livro inteiro para o Omid Tofigian, que é um professor da Universidade de Sydney, que traduziu do persa para o inglês. E o livro foi publicado enquanto ele ainda estava detido. Hoje em dia ele recebeu finalmente asilo na Nova Zelândia. E aí, só por isso, né, a gente já poderia achar esse livro excepcional, né, pelas circunstâncias nas quais ele foi escrito, só isso já é incrível. Mas o livro é incrível também por outras razões. Ele é extremamente original no seu estilo, ele entrecruza diversos gêneros literários, como eu disse. Às vezes ele é tratado como uma obra autobiográfica, às vezes como um exemplo de literatura de prisão, às vezes como um ensaio filosófico. E ele é tudo isso ao mesmo tempo. Ele mescla prosa e poesia, e é excepcionalmente bem escrito. Ele ganhou diversos prêmios literários, inclusive o Victoria Prize, que é um dos maiores prêmios literários na Austrália. E ele descreve em detalhes a experiência pessoal dele na prisão. E ele narra os efeitos dessa política migratória no corpo dele, né? O que acontece com o reconhecimento da identidade dele, tanto por ele mesmo quanto pelos outros. E nesse sentido é extremamente pessoal, é quase um diário. E como ele próprio diz, em algumas ocasiões, né, ele dá muitas entrevistas, ele diz que é uma experiência quase visceral. Mas não por isso o livro é menos objetivo. E aí, usando objetividade aqui num sentido diferente daquele das ciências sociais que pretendem utilizar dados estatísticos ou uma posição de neutralidade. Ele é muito acurado, ele descreve com precisão os acontecimentos que se passavam cotidianamente na prisão. Ele descreve a arquitetura da prisão, como essa arquitetura influenciava os corpos, a posição dos corpos, a rotina dos presos, como funcionava a fila para conseguir alimento, como funcionava as trocas para contrabandear, telefone. Ele descreve como os diferentes trabalhadores se relacionavam, os enfermeiros, os gestores, os guardas, as diferentes hierarquias entre esses trabalhadores. Então tem ali uma objetividade que é jornalística, quase etnográfica, no trabalho dele. E, ao mesmo tempo, essa objetividade está muito longe de ser neutra. Ela não é neutra. E não porque ela esteja mesclada com sentimentos ou com uma perspectiva pessoal, mas porque ela é dotada de uma grande capacidade de análise crítica. Buchanan descreve esse funcionamento de forma a denunciar a injustiça e a violência sistemáticas da política migratória. E ele cria uma elaboração conceitual em torno disso, que é bastante sofisticada. Ele vai usar o conceito de Hierarchy, da Elisabeth Schussler-Fiorenza, uma teóloga alemã. E aí, para usar as palavras dele, né, vou descrever aqui, ele descreve o sistema prisional como um sistema hierárquico, não saberia como traduzir em português. Mas é um conjunto complexo de estruturas que submetem os refugiados presos a práticas implacáveis e generalizadas de microcontrole e macrocontrole. Os refugiados são torturados com regras e regulamentos perversos e específicos. O sistema transforma os prisioneiros em máquinas, apagando suas identidades humanas e despojando indivíduos de autonomia e personalidade. Então ele constrói uma metacompreensão disso que ele está descrevendo, e graças a essa metacompreensão a gente pode também identificar aspectos desse sistema em outros estados, não só no sistema australiano, mas em outras instituições
inclusive na academia. Então, tem um valor também para nos fazer refletir sobre o nosso próprio trabalho. E aí, graças a essa originalidade de estilo, esse entrecruzamento de gêneros, o livro do Bucciani, ele transmite a mensagem de uma forma mais audível, mais forte, a mensagem passa mais forte. Como ele próprio diz, ele, de certa forma, nos permite compreender, não só ter notícias ou saber, são duas coisas diferentes. O Bucciani chama a atenção para o fato de que a originalidade do estilo talvez nos ajude a compreender melhor o que se passa. E aí, eu trouxe alguns exemplos, né, dessa narrativa dele para a gente poder ver melhor. Aí eu propus algumas traduções, eu vou botar aí nos slides o original em inglês e a tradução fui eu que propus. Mas só para a gente ter um pouco noção, né, de como é esse entrecruzamento de gêneros e, por exemplo, como ele mescla poesia e prosa. Então, nesse trecho, ele está descrevendo a viagem, né, a preparação para a viagem de barco. E ele diz, ele, ao mesmo tempo, faz uma reflexão filosófica a respeito, né, da vida, da morte, de como a gente pode se colocar no lugar do outro, e uma crítica política e social. Ele vai dizer, imagina-se a própria morte de maneira diferente da morte de outros. Não consigo imaginá-lo. Será que esses caminhões viajam em comboio, correndo em direção ao oceano, são mensageiros da morte? Não. Certamente não, enquanto eles carregam crianças. Como isso é possível? Como poderíamos nos afogar no oceano? Estou convencido de que a minha própria morte será diferente. Acontecerá em um ambiente mais tranquilo. Penso em outros barcos que recentemente desceram as profundezas do mar. Minha ansiedade aumenta. Esses barcos não carregavam também crianças pequenas? As pessoas que se afogaram não eram como eu? Então, nesse trecho a gente vê uma mescla, né, de várias coisas ao mesmo tempo. Não só em termos de conteúdo, mas também na forma. Então, um outro trecho que a gente pode entender também como ele fazia a crítica, né, ele está descrevendo nesse outro trecho o comportamento de um outro refugiado, né, tentando mostrar um pouco como os mecanismos de opressão se perpetuam, então localizados, né, uma crítica nuançada um pouco de como os mecanismos de opressão se transmitem. E aí, descrevendo o comportamento de um outro refugiado, ele diz, vendo quão baixo ele chegou, faminto e aterrorizado, os outros se tornam mais corajosos e confiantes. Uma disposição perversa. Os fracos sempre se consideram poderosos quando veem os outros sofrendo. Mas o colapso dos outros apela para o opressor em todos nós. O colapso dos outros se torna uma causa para celebrar o nosso próprio estado. É um outro trecho que mostra como ele descrevia o sistema em mãos. É esse aqui. Então, qual o grande problema de mãos? Que tipo de lugar pode ser? Por que eles acham que alguém iria querer fazer algo perigoso? O olhar securitizado daqueles oficiais em nossos corpos e toda aquela vigilância sobre as câmaras do circuito interno está me deixando preocupado. Sinto que sou um criminoso ou um assassino que eles estão planejando transferir de uma prisão para outra. E um último trecho aqui que nos ajuda a entender também o método, né? O método deliberado do Bucciani de usar a experiência pessoal para refletir. Nesse trecho ele está comentando sobre a decisão dele ainda, né, no Irã, por que ele não pegou em armas junto ao povo curdo. Porque ele faz uma reflexão tentando entender se tratava de covardia ou se de fato era uma decisão ponderada sobre o que ele realmente queria fazer. E aí ele diz, mas penso que só quando nossas posições teóricas são postas em prática é que podemos conhecer suas profundezas. Somente aquele que contempla e teoriza a morte em toda a sua extensão é verdadeiramente destemido da morte. Teorias são teorias no sentido real da palavra quando as interiorizamos, e só se tornam algo mais quando as encarnamos. Não podemos praticar uma teorização contemplativa e sincera em relação a conceitos monumentais como morte e vida, se optarmos por sermos desapaixonados. Então, esses trechos indicam que o Bucciani
tem ali uma estratégia de produção narrativa deliberada, de recusa a uma teorização abstrata, desencarnada, mas que é também reflexão. Ele recusa uma posição de pretensa neutralidade e combina a estratégia discursiva em primeira pessoa com uma incitação à reflexão, à produção de conhecimento novo. Então, tem uma professora da Universidade de Sydney, Ana Surman, que ela, lendo um manifesto que o Buchanan publicou no jornal, em 2017, ela escreveu uma resposta a ele, uma carta. Ela escreveu em forma de carta um artigo, carta, comentário, que ela se dirige a ele. O nome desse artigo é Uma Carta da Ilha de Manos, uma voz diferente, uma carta da Ilha de Manos como um manifesto poético. E ela diz, para ele, se dirigindo a ele, né? O que me impressiona é que seu manifesto faz essa intervenção uma voz diferente, poética, uma voz subjetiva que refunde a linguagem como oferta em vez de missa, e como solidária em vez de egocêntrica. Ou seja, como refugiado e prisioneiro de longa duração na Ilha de Manos, sua voz de escritor, sua agência e seu sofrimento dramatizam um profundo compromisso com a responsabilidade pelo outro, com a ética do cuidado. Eu acho que esse livro ele é precioso para a gente entender como uma produção de narrativa que é deliberadamente pessoal pode nos ajudar a produzir conhecimento. Eu acho que isso dá pistas, né, para a nossa questão inicial de como entender o papel das narrativas biográficas nas ciências sociais. E aí, por isso que eu, né, propus essa reflexão a partir desse livro. E aí, cabe um esclarecimento adicional em relação ao termo que eu usei, especulações, né? Porque, em geral, quando a gente fala em especulação, a gente pensa em alguma coisa desencarnada, abstrata, né? A gente fala, de certa forma, desconectado da experiência. A gente fala, isso é só especulação, isso não é mais verdade, né? Estou especulando. E aí, eu usei esse termo e usei não com esse sentido, mas tem um outro sentido possível, que é o de especulação fabulativa, que é uma ideia que é utilizada por alguns autores, como Vincent Desprez e Donna Haraway e Isabelle Stangers. Elas usam a ideia de especulação fabulativa, baseadas na filosofia pragmatista e também na filosofia de Whitehead, entendendo a especulação não como algo abstrato, mas aquilo que se conecta diretamente à experiência, aquilo que está mais ancorado na experiência. E que acolhe dessa experiência não só o que se dá à primeira vista, mas também os possíveis, aquilo que está apenas anunciado na experiência, mas que não está necessariamente visível. E aí, escrever histórias, fabular, é uma forma de dar vida a essas possibilidades, de torná-las presentes no nosso próprio discurso e para os outros, né? Para quem está ouvindo. De certa forma, dar vida a esses possíveis, a essas possibilidades que escapam ao que já está dado, ao que já está previsível. Para usar a expressão da Isabelle Stangers, ela diz que especular é uma forma de dar lugar aos possíveis e resistir ao provável. E a narrativa do Buchanan faz justamente isso, ele resiste ao provável, realiza uma improbabilidade publicando esse livro na prisão. E aí, já concluindo, não sei quanto tempo eu tenho. Tem 5 minutos. Tá. Para concluir a ideia, né, eu acho que esse livro do Buchanan, ele produz alguma coisa nova em vários sentidos, né? E aí nos ajuda a entender as narrativas biográficas. Ele, de alguma forma, resiste, né, às probabilidades, se conecta ali ao que é possível, e o que se apresenta como possível, né? A gente pode perguntar o que é o possível e por que falar de especulação quando a gente está falando de um testemunho, né? Alguma coisa que é uma experiência vivida, né? Pode parecer contraditório falar em especulação a partir de algo que é tão concreto. E aí o que eu acho que se anuncia como possibilidade, tanto no livro do Buchanan quanto nas oficinas biográficas, é uma certa construção de um povo por vir, que é a ideia que a Elsa usou ontem, que, né, vem da expressão famosa do Deleuze. É construir esse público que vai ser capaz de acolher essas histórias e entendê-las diferentes, né? De fato compreender, como o Buchanan diz, não só ter notícia, saber, né? Então eu acho que o que se anuncia aí como possível é a criação de um coletivo, a criação de um nós que não existia antes.
Então, para retomar essa famosa frase do Deleuze, né, no Crítica e Clínica, ele vai dizer: a saúde, como a literatura, consiste em inventar o peuple que manca, esse povo que ainda falta. Né? Pertence à função fabulativa inventar esse povo. A gente não escreve com as nossas lembranças, a não ser que a gente faça delas a origem ou a destinação coletiva desse peuple a venir. E aí, o livro do Duchamp, ele é muito útil, né, para isso, eu acho, porque desde o título do livro está anunciado, né? No friend but the mountains é um provérbio curdo, que indica a pertença, né, o pertencimento ao povo curdo. É uma forma de anunciar uma identidade coletiva, que anuncia também, né, diz das traições e das perseguições que o povo curdo sofreu. Então aponta para uma certa solidão desse povo, mas aponta para um povo, aponta para um pertencimento a uma identidade coletiva, que é esse paradoxo, né, dessa identidade coletiva ainda a construir. E como conclusão, né, eu acho que para as oficinas biográficas a gente pode extrair essa ideia, né, que eu acho que quando a gente vai usar as oficinas biográficas como metodologia nas ciências sociais, talvez seja importante cuidar nas narrativas, né, da preservação dessa multiplicidade de gêneros e de aspectos dessas narrativas, né, não fazer com que um aspecto apague o outro, que um aspecto amorteça o outro. Né? Então, quando a gente for tratá-las como testemunhos, não esquecer que elas também são portadoras de reflexão conceitual, que elas são portadoras de algo que pode enriquecer a própria produção de conhecimento. Elas não são só dados a serem utilizados para a teoria dos outros, né? Elas são elas mesmas portadoras de reflexão. E eu acho que também é importante cuidar, a mesma coisa para a passagem para as artes, né? Quando a gente vai usar as narrativas no campo das artes, não esquecer que elas são portadoras de reflexão, né? Que elas são uma elaboração conceitual também, que tem algo a dizer, né, para as ciências. E eu acho que é importante também cultivar essa certa inadequação, essa certa o inesperado, né, desse entrecruzamento de gêneros, não fazer com que elas se encaixem necessariamente. É importante que elas não se encaixem e que a gente não esqueça dessa multiplicidade de formas de dizer. E aí eu acho que a gente pode aprender de certa forma, poder falar com os outros também, né? Escutar, acolher essa diversidade e aprender a dizer com essas outras vozes. É isso. Obrigada. Obrigada, Letícia, por esta comunicação muito interessante, muito bem construída, muito clara, e acho que vai responder a muitas das problemáticas que foram ontem expostas aqui, e respondem aqui num diálogo muito claro, que depois vamos poder desenvolver, inclusive na mesa redonda, não é? Mas eu depois, no fim, farei um pequeno resumo também do que eu subjetivamente apontei, farei um pequeno resumo de ambas as comunicações, portanto, do colega que vai também agora falar, desculpa, que é Gabriele Proglio, que é professor de História Moderna e Contemporânea da Universidade de Turim, onde ele é doutor, portanto, o seu doutoramento foi em História Moderna pela Universidade de Turim, e foi consagrada à análise dos imaginários coloniais durante a Guerra Ítalo-Turca, de 1911 a 1912. Ele foi Research Associate no European University Institute no âmbito do BAB, projeto acrónimo de Bodies Across Borders, Oral and Visual Memory in Europe and Beyond. Ele realizou uma pesquisa de história oral sobre diásporas em África e na Europa, e foi pesquisador visitante na Universidade de Califórnia, Berkeley. Foi professor assistente de História do Mediterrâneo e História do Mundo Árabe na Universidade de Tunis, em Manar. E o seu projeto de investigação Mobilidade da Memória, Memória da Mobilidade, onde ele se dedica
estudo das fronteiras, mobilidades e memória através do Mediterrâneo, foi financiado pela FCT e nesse âmbito ele foi investigador do SES aqui na Universidade de Coimbra. Foi professor assistente de História Oral na Universidade de Ciências Sociais de Ankara, no âmbito do apoio psicossocial e transformação de conflitos. Portanto, os seus interesses principais na pesquisa são migrações, fronteiras e mobilidades no Mediterrâneo, estudo pós-coloniais e pensamento descolonial, estudos de raça e género. Atualmente consagra-se essencialmente a estudar a alimentação e a alimentação com o objetivo de investigar as mobilidades de bens e pessoas em todo o Mediterrâneo, desde os períodos coloniais até às condições pós-coloniais. Espero ter resumido convenientemente o percurso, que é bastante mais completo do nosso colega, mas só aqui levantei que alguns dos momentos são importantes. Vous avez la parole. Thank you so much and thank you for this presentation. I'm very happy to be with you, even if I'm not in Coimbra, and I would like to thank you very much, Elsa, for this invitation. I hope to come back to Coimbra soon and also to have the opportunity to be in dialogue with many scholars of Coimbra, because the period I passed in Coimbra was very important. So I try to share with you a presentation. I hope that this works fine. Just a moment. My paper today is dedicated to history, and in particular, during my stay in Coimbra, I had the opportunity to study how memory is strictly connected to the mobility of people, and in particular migrant people. My research project, which was funded by FCT for 6 years, was dedicated to analyze many contexts in the Mediterranean, namely those hubs about and involved in controlling the borders. Some of them are very, very known, such as, for instance, the border between the north and south of the Mediterranean, Lampedusa, Pozzal, and many other borders, and then others, such as the Italo-French border, is an internal border, so is not very known by media, and also is outside the debate about mobility and migration. There were many other borders, such as the Tunisian one, the many borders in France, Marseille, and Lyon, Sicily, Morocco. I spent time also in Ceuta and Melilla, and also in Spain, because Spain had a very important role in organizing the movement of people and use of borders in order to control migrations. Today I would like to try to address a reflection which is strictly connected to the role of borders and the production of knowledge. Why this connection? Because in my opinion, the role of borders is not only dedicated to control the movement of people. Taking into account how migrant people are part of a
representation in Europe, we can say that borders are devices. This means that are not only frontiers, and that borders works also inner and inside countries. In this sense, devices are, and these devices are a part of a process of subjectivation of bodies. How this process works? It works in terms of giving a specific representation and a specific subjectivity to bodies which are not white, which are not European, which are not part of a community. So this use of not is something that Frantz Fanon, during his works, and in particular, I would like to remember The Rector of the World and many other writings about race, tried to problematize. Fanon, talking about black people, he said he's not a man, and at the same time he's a Negro, using this term for connecting the idea of the representation to the white gaze on black bodies. So there's this duality between a body, a black body, which is not unique, is always fragmented, is always incomplete in comparison to white bodies. In this sense, the borders works in terms of attributing a subjectivity to black bodies in different forms. So with exclusion, this is the main and most important way through which bodies are exposed by Europe, or many pushbacks works in order to giving a place away and far away from Europe or from white people. And the other process is the differential inclusion. This way of including differentially is strictly connected to work, to labor. So many black bodies, many people have the opportunity or are included in Europe, because opportunity in this case is an appropriate word, but is the word used by media and many other sociologic representation of migration. So these bodies were included in Europe for labors in fields and agricultures, etc., etc. And then I would like to add another thing, which is strictly connected to our approach, for our, I mean, humanities approach to migration. We usually map migration and memories of people or the combining of different cultures when this movement, the movement of people, is based in a nation. So, for instance, I started before Coimbra, before my period in Coimbra, I started the migration from former colonies, Italian colonies to Italy,
and I collected different interviews. I'm an oral historian, so I'm usual to collect interviews with people coming from Ethiopia, Eritrea, and Somalia. But this way of approaching the mobility is only partial. Why I said I would like to say this? Because we produce, or I produce, I understood I produced knowledge only when I was, when only the migration was ended, when people were based and finished their migration. These days doesn't not take into account mobility of people and the movement of people in connection to borders. So during my stay in Coimbra, I decided to stay on borders. Stay on borders means to stay on the frontiers or internal borders and try to collect oral interviews. And I was stuck, really stuck, when what was happening around me was very normal for many people, but at the same time very difficult to accept for myself. So I also realized that there was a normalization of violence, of border violence, and this normalization was part of the game. So I would like to talk to you about some considerations about Ventimiglia, the Italo-French border. That was a very important border for two reasons. One, because before the unity, the Italian unity, 1861, was the way to which many people tried to reach France, which was the main place of freedom in mind of many people. So refugee people, before being called refugee people, so naming people escaping from the Ottoman Empire, from Russia, from the east, from the south, many people of religious minority groups, political prisoners, many people before the unity, the Italian unity, tried to cross this border. This border is also a very small path around mountains and towards France. So the first time I was in Emilia, I was stuck, and the first time I was on the path of hope. This is the name of the path, in order to talk about the idea of finding a hope on the other side of the border for thousands of people. I was stuck, and I was stuck because I was working on the same steps of other people 100 years before me, that find the same way for reaching freedom. And today, this happens also in terms of what you find on
on the path. So my reflection about history, and I think is more a wider reflection on humanities, is about on what we know for history or for the production of knowledge. Very traditional idea of knowledge said that history, for instance, but for all disciplines, history is an all-encompassing, almighty, discipline, and this means that the past can be approached with a scientific method. This scientific method is based on sources, and humanities are all based on sources. But sources are usually produced by archives, which are institutional archives. So the problem is that there is something outside history and the production of history. And now I cannot show you some pictures that are very important and relevant for this presentation, but I would like to read a very small passage of a book I published. It's an oral history of Ventimiglia. I published for Mondadori, is an Italian publishing house, about this path. If in archives we find only names and surname of those people arrested or those people stopped on the border in the present and in the past, we don't find nothing about people who experience the crossing borders and the way of reaching France. So I read from this passage about the path of hope, the Italian-French border. I was deeply affected on my first visit to the death path. All around me, articles of clothing and personal items lay strewn within a radius of just 1 meter. A red t-shirt here, a pair of black pants there, and a black toothbrush a few feet away from me. A grey-black pack was covered over with earth and small stones, and there were 2 thermal blankets rolled together, 3 burned down cigarettes, and empty water bottles, the labels on which had been yellowed by sunlight lay before me. And I looked up, and what I had just seen so close to me was repeated 2, 5, 10, 15, 30 meters away from me. In my opinion, all these traces, which were material traces, a paper, an expulsion paper, a t-shirt, a paint, or many other traces of the passage are part of the history, but are outside history, outside the European history right now. So we have to problematize the way of producing history, of producing knowledge, because the violence of Europe is inside the production of knowledge. And in Ventimiglia, and also in Biac, which is a Bosnian city on the border of Croatia,
I experienced also many other traces beyond history, beyond the making of history. In Ventimiglia there was murales in a camp, in a illegal refugee camp, describing the path, the migration from Tunisia and Libya to Sicily. And is a representation of a boat with many people trying to reach the other part of the Mediterranean, and also a map, drawing of the map from many parts of the world to Italy, Europe. Another thing is one of the last day of my stay in Ventimiglia, I had a very important experience. I collected an interview with an Afghan man flying from Afghanistan and trying to reach France. And also this experience was very powerful because at the end of the interview, when the mic were off, he said to me is, I try to read from my book, we blacks, we Africans do not have a history, not yet in Europe. We lost all on the other shore of the Mediterranean. Europe stole all from us, our bodies, our past. And I tried to say to him why he said this, and he said, because my name and all of our names have no meaning. Then there was a silence, and he added, our silences, our voices are on your lips and in your hands. So he was Afghan, but it was clear for him that his position was exactly as a black migrant coming from the other side of the Mediterranean. And in fact, he said, I'm not Asian, but he said, I'm African because of his color, skin. And at the same, he said, I'm coming from the other shore of the Mediterranean. It did not come from the other shore of the Mediterranean. He crossed the Balkan route, but there was a sort of using these symbols in order to approach the same meaning and the same positionality. So I don't know how much time I have. You have 10 minutes. Okay, wonderful. So as I would like to add something about Biac, which was another important border. So I found the same question, the same argument, also on the Bosnian-Croatian border. So there are parts of everyday stories which are outside history, and there are no traces in archives, in police references, in many other documents about the controlling borders. One of these, and I would like to quote another example, I was in Velika Kladuša
which is one of the city on the Bosnian border. And at a certain point during an interview, a Sudanese man put down his t-shirt and showed me a scar. He tried to explain me why this scar was connected to border crossing. He explained me that Croatian police beat him and used different ways for pushing back him, and this scar was the consequence of this pushing back. And after that, he explained me, and I stopped myself in demanding something. I decided to stop the interview, but he realized that it was the way of expressing for the first time from his departure from the place, his country, experienced the way of narrating himself. And so he went ahead talking and speaking about me, about his history. It was a very, very, very long interview. It lasted, I think, more than 1 hour. It was really, really has the first way for experiencing this way of narrating himself in Europe. The same thing happens in Pira camp, which is IOM refugee camp. So a European camp for refugees where many people are in a very difficult condition, and they were as zombies, really. Inside this camp was a very dark camp where many people tried to approach me in order to have a dialogue. Okay, I am white, I have a privilege, but their idea was to try to have a dialogue with me in order to have a possibility to cross the border. But after that, they tried to ask me if they have the opportunity to tell their story. So I would like to close this presentation with a reflection. So if the production of knowledge, and I would like to talk about history, but in general all humanities, and also the journalistic narration about migration, is based on representations, on codes, on codified language, we have to say that all disciplines are not encompassing, are not likely. So there is something outside history, because this history made by archives is a white history, is a European history. And there are many other stories which have not the opportunity to become history. This problem in terms is not a problem in terms of interpretation of the past. It's a question about emotions, about the way of feeling Europe, of being part of Europe, or being part of the humanity, or being part of the earth. If there is not a representation of the past, it's not possible
to have a positionality in Europe. It's not possible to have an identity. It's not possible to create a community. All communities coming from this negation, this way of not producing knowledge, are our future. And this is a very important topic, because hiding the past to thousands of people in Europe means that that past can become in the present, in the future, for all Europe. Thank you so much. Je vais passer un peu au français, si ça ne vous embête pas. Bon, moi, mon anglais n'est pas exceptionnel, donc j'ai compris bien sûr le sens profond de la présentation de notre collègue qui est Gabriel Progno. Ce que je trouve très très intéressant, c'est que depuis hier là, on a des cas concrets. Et aussi, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait, je ne dirais pas de ces histoires, mais de ce qui pourrait être des témoignages, mais qui en fait sont à la fois nous intéressent, nous comme chercheurs, on essaye nous penchons sur ces histoires de vie, parce que ce sont des histoires de vie. Mais c'est qu'est-ce qu'on fait avec cela? Et c'est très intéressant justement de penser la question de la connaissance, produire de la connaissance autour de cela. Et puis, il y a les individus, et il y a le collectif, et il y a, je dirais, non seulement les communautés, mais il y a aussi l'humanité. Et la question que pose notre collègue là, elle est très importante sur savoir où commence l'histoire dans cette affaire-là, et qu'est-ce qu'on fait du passé de ces personnes. J'ai trouvé très intéressant lorsqu'il a cité, il disait que ce dernier cas dont il a parlé plus particulièrement, où il disait que nous sommes... En fait, on est entre vos mains et entre vos lèvres, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez faire de nos histoires. Et c'est très intéressant aussi le fait que lui, comme non-noir, finalement, alors c'est intéressant parce qu'en français on peut dire noir, mais pas en portugais. Ça aussi, hein, la terminologie que l'on peut employer pour parler. Et c'est très intéressant. Moi, ce que je trouve aussi très très intéressant, c'est le fait de pouvoir, c'est pas qu'il faille généraliser la souffrance, dire la souffrance, puisqu'il y a des cas spécifiques, mais jusqu'où est-ce qu'on peut être en partage, quand est-ce qu'on peut séparer, ou quand est-ce qu'on doit séparer. Par exemple, la question de la Shoah, on sait très bien qu'on ne peut pas, il y a certaines choses qu'on doit traiter de façon très particulière par rapport à la Shoah, et c'est même très particulier parce que parfois, il arrive que, sans se rendre compte, qu'on puisse déraper sur un concept qu'on emploie qui vient de la Shoah, et ça nous est reproché immédiatement, par exemple. Et ça, c'est des questions aussi qu'on doit se poser sur savoir comment conceptualiser, parce qu'on est là aussi, sur ça, le savoir c'est aussi ça, et tout en respectant la vie des personnes. Et je trouve aussi très intéressant parce qu'aussi bien ce que nous a évoqué ce matin Laetitia et notre collègue, c'est aussi la question du dedans-dehors, et en plus là, on est en plein dedans, puisqu'il s'agit de personnes qui s'en vont d'espace, on est vraiment dans une sorte, il y a des lignes de fuite là qui sont très très intéressantes. Enfin, je suis un peu généralisante là, mais je pense que maintenant, en passant à la table ronde, on va pouvoir entrer directement dans les faits, et je ne veux pas m'éterniser. Donc si peut-être vous venez pour la table ronde maintenant. Bon, alors je vais répondre en français, et après les autres parleront dans la langue qu'ils veulent, selon les principes du plurilinguisme de ces séminaires. Le français, l'anglais et le portugais sont des langues acceptées, mais nous avons aussi des interventions en anglais, en italien, et nous avons eu quelque chose de russe aussi hier avec Olga Sorotova. Et alors, moi j'ai pris des notes sur des questions qui me semblent assez récurrentes dans les différentes interventions, mais bon, je vous les donne comme ça en vrac, mais vous n'êtes pas nécessairement censé intervenir sur mon propre résumé personnel des interventions de ces jeux d'hier et d'aujourd'hui.
mais éventuellement, vous-même, donner les éléments qui vous semblent récurrents. Moi, j'étais très, je suis très intriguée ou très intéressée, où je m'interroge beaucoup sur la question des stratégies d'invisibilité, de visibilité et des stratégies de silence et de parole. Les deux, bon, voilà, c'est l'image et la voix, mais c'est un peu la même chose. Ça veut dire que je ne suis pas vraiment convaincue qu'il existe une seule réponse au problème de qui parle, qui donne la parole, ou qui est le sujet de l'image et qui filme. C'est-à-dire que si c'était aussi simple de savoir qu'il y a une éthique unique dans tous les cas, dans toutes les situations, on ne serait même pas là à discuter quelque part, on aurait une solution. Alors nous sommes pour la plupart des sujets européens et nous sommes en train de parler d'autres personnes, donc nous sommes tous dans une position parfois compliquée, mais pas forcément toujours, parce que nous-mêmes pouvons être sujets des mobilités, des déplacements, des passages de frontières, des migrations, etc., selon les circonstances et selon les conditions. Pas seulement, quand je parle de stratégies d'invisibilité, il est possible, et il est même tout à fait concevable, qu'on puisse vouloir rester invisible, que c'est une stratégie de résistance, une stratégie de niche, une stratégie de construction de soi ou de déconstruction de l'image de l'autre. Et donc l'invisibilité, je ne m'autoriserai jamais à rendre visible quelqu'un ou quelque chose qui ne veut pas être visible. Donc déjà, je pense qu'une interrogation qu'on peut avoir est celle de ne pas de ne pas penser comme une évidence qu'il faut donner la parole et qu'il faut sortir de l'invisibilité. Ce n'est pas forcément toujours le cas et toujours évident. Alors déjà pour moi, ce type de réflexion, après j'ai deux ou trois autres, mais ce type de réflexion, ça veut dire qu'on doit quelque part être très humble devant la complexité, mais à la fois ne pas nous empêcher d'avoir notre propre position, notre propre stratégie. Sinon, on ne fait plus rien. On ne serait même pas ici à discuter quelque part parce qu'on se réduit à l'impuissance et c'est tout. Donc ça, c'est une première chose. Donc, quand on parle pour les non, on doit être conscient de ce qu'on fait, mais on peut très bien s'autoriser à le faire, par exemple. Ou vice-versa, quand les salons prennent la parole, ils doivent savoir qu'ils sont en train de faire une certaine opération. C'est extrêmement compliqué, il n'y a pas de réponse univoque et valable dans tous les cas, dans toutes les situations, etc. Ça, pour moi, c'est une première chose. Le deuxième point qui a émergé surtout hier, je dirais, c'est le problème de l'usage des réseaux sociaux ou des usages d'autres médias ou d'autres moyens, justement pour prendre la parole, pour donner la parole, pour se rendre visible, etc. Et je crois que la diffusion, surtout auprès des jeunes générations, mais pas seulement, sont quand même plus faciles à accéder qu'un média officiel, aux réseaux sociaux, doit nous interroger sur nos méthodologies, en général, dans toutes les disciplines, sur nos méthodologies et sur donc, des usages qu'on peut faire des matériaux qui ne sont pas des matériaux traditionnels, l'interview, les reportages, les films documentaires, etc. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de nouveau. Et personnellement, je n'ai pas encore de réponse méthodologique et éthique par rapport à ces nouveaux moyens qui ne sont pas universitaires, ne sont pas académiques, et avec lesquels on se confronte dans les rapports de la part. Voilà, donc voilà, il y a un troisième point, mais qui aujourd'hui était moins présent dans les réflexions d'aujourd'hui, mais était très présent hier, et c'est les détournements par les comiques, par l'ironie, et par autre chose, les détournements des stéréotypes, et l'usage, de nouveaux usages des stéréotypes, par exemple. Mais ça, c'est un peu à part par rapport à ces deux grandes questions, qui sont celles que j'ai retenues. Donc ça, c'est ce que j'ai retenu, et qui me semble des questions de fond. Maintenant, je pense, peut-être, Jane, si tu veux prendre la parole. Non? C'est comme tu veux, si tu veux intervenir plus tard dans le débat, ce sera plutôt Rosa, si tu veux.
Bom dia a todos e quero agradecer muito o convite para estar, para estar neste seminário super interessante e felicitar todos os oradores que tive a oportunidade de acompanhar desde ontem e dizer que, de facto, este encontro levanta várias questões e cruza, sem sombra de dúvida, é impossível não pensarmos na nossa história pessoal com o serviço que cada um de nós presta a partir do seu território. Para quem não me conhece, eu sou Eugénia Costa Quaresma, sou diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações, que é um serviço da Conferência Episcopal Portuguesa que acompanha as migrações. Começou por acompanhar a diáspora portuguesa, mas foi-se transformando. O fenómeno migratório tem este dom de ir transformando, de ir provocando. E tenho-me estado a lembrar muito daquela que é a proposta de reflexão e de ação para os nossos serviços para este ano, lançada pelo Papa Francisco. Nós celebramos no dia 26, mas vamos trabalhar ao longo do ano, que é justamente rumo a um nós cada vez maior. Existem pequenos vídeos que estão publicados em diferentes línguas e podemos encontrá-lo na secção Migrantes e Refugiados do Vaticano. E neste nós cada vez maior está, de facto, a construção deste povo que está por vir, cujas sementes já foram, de facto lançadas. Aprendi uma das palavras novas deste seminário, para mim foi, sem sombra de dúvida, a glotofobia, que nunca tinha ouvido falar, mas como eu partilhava, é de facto algo que as pessoas se experimentam, mas não sabíamos, que não tínhamos ainda o conceito. E, portanto, trazer este conceito ajuda-nos a pensar, ligar aquilo que vivemos às políticas que aplicamos e às políticas que sofremos. Outra interpelação também que senti e gostei muito, hipermediatização do migrante, não é? Quando o migrante começa a ser voz e a brincar com aquilo que vai sofrendo. E pude-me rever em algumas daquelas falas, nomeadamente, e pensar na posição dos descendentes de migrantes, das pessoas que vivem entre dois mundos e que têm esta identidade de ponte, naturalmente. Às vezes não têm muita consciência disso, mas têm esta identidade de ponte porque dialogam internamente com a cultura de acolhimento e com a cultura de origem dos pais. E é preciso afirmarmos isto. E penso que era a Graça que falava na cidadania ativa, não é? Tornar-nos ativos politicamente, afirmando quem somos, perdendo a vergonha de falar, que está tão presente nas pessoas que chegam, que desconhecem a língua, e nas pessoas que por algum motivo não se veem reconhecidas como pessoas e silenciam-se. Não são só silenciadas de fora, mas também elas próprias num gesto de autocensura. Silenciam-se. A questão da fronteira e daquilo que acontece nas fronteiras e esta visão de que as fronteiras de facto são lugares de encontro, lugares onde aprendemos a enfrentar os medos, aprendemos a reconhecer o outro, aprendemos a escutar a história do outro e ver que a história do outro também é a nossa história. E assim se vai construindo. Os lugares de fronteira são lugares onde nós aprendemos a construir este nós e a tornar e aprendemos a incluir. Aqui foi também falada da questão da malformação e do erro.
de facto é com estes erros, eu vou pôr o erro entre aspas, que nós aprendemos a incluir. Não é? Com as más formações que nós aprendemos a incluir, a reconhecer que por trás daquilo que não é o que eu espero, existe uma pessoa, que é muito mais do que um corpo. Não é? E acho que uma luta interna que tenho é esta, olhar para a pessoa e não tanto para o corpo. Apesar do corpo ser muito importante para expressar quem sou. E depois aqui uma coisa que é muito importante, diz muito respeito à verdade portuguesa, que é a questão dos migrantes da CPLP. E creio que é um estudo, é uma experiência que temos que aprofundar e ouvir estas vozes e percebermos e aprendermos com esta realidade. No fundo, aqui o grande desafio é, nós na Pastoral das Migrações temos aqui 4 verbos: acolher, proteger, promover e integrar. E neste integrar, que é questionado enquanto verbo, preferimos o verbo incluir, reconhecer esta cidadania. E esta coisa política, mas que fala destas geografias, obriga-nos a reconhecer esta cidadania e a reconhecer esta presença, esta produção de conhecimento que vem de outras geografias. E às vezes custa-nos este descentrarmos. Foram ditas coisas muito bonitas ao longo destes 2 dias. E de facto, só partilhar convosco aqui estou a tentar sistematizar ainda aquilo que eu vi, mas a verdade é que todos nós, como vítimas e sobreviventes de uma pandemia, sentimos esta urgência de assumir o nosso protagonismo na história. Nós todos estamos aqui a fazer história, porque percebemos que as coisas têm que mudar. E estamos aqui porque queremos realmente participar desta mudança, e participar desta mudança incluindo as pessoas que protagonizam o fenómeno migratório, que não têm que ser sempre migrantes. Não é? As migrações fazem parte da nossa história e, como alguém dizia, são as ondas visíveis de transformações invisíveis. E, portanto, o que é que elas nos estão a dizer, o que é que elas nos estão a apontar? Precisamos de cuidar da nossa casa comum, e tão bonita a imagem do filme que mostra aquelas montanhas. Há uma parte ali que é terra de ninguém, e como crente digo que é terra de Deus, e ali, pelo menos ali, eles têm um lugar. E temos que cuidar desta casa comum de modo a que todos possam ter um lugar. Temos que cuidar das nossas relações enquanto povos, até sermos verdadeiramente uma família humana. Temos que cuidar desta Igreja Católica diversa e que é chamada a ser servidora de um diálogo difícil. Esta Igreja que tem de tudo lá dentro, que é feita de tensões, mas que tem princípios muito claros que tocam a dignidade humana e pronto, estamos aqui para colaborar nesta construção deste futuro. E é isto, e acho que já falei mais. E obrigada. Obrigada, Jeunes. Obrigada. Merci. Je n'ai pas tout compris, mais j'ai quand même compris quelque chose qui m'intéresse beaucoup et que j'ai oublié de dire avant, que c'est la question de jusqu'à quand on reste migrant. Voilà. Et ça, c'est une question extrêmement importante liée au discours de la honte, par exemple, de l'accent dont on parlait hier. Et c'est extrêmement important parce que je pense que c'est un autre problème qu'on doit avoir, de ne pas considérer les migrants toujours, toute la vie, ou de considérer tout le monde migrant toujours. C'est extrêmement compliqué parce que c'est vraiment une source de préjugés et de stéréotypes presque qui s'insinuent à nous. C'est indélébile. C'est indélébile. Voilà, et on doit faire attention à ne pas considérer migrant quelqu'un toute la vie
ou de les considérer toute la vie migrante, selon les circonstances. C'est très très Même le terme de compliqué. migrant, tu vois, on est passé d'émigré, immigré, et maintenant on dit migrant, ça devient un truc un peu plus englobant. Et c'est très dangereux, c'est un dérapage. Tout à fait, on est immigrés, migrants tous quelque part, parce qu'on est tous dans ces situations-là, mais on n'est pas tous pareils dans des situations de migration. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut complexifier aussi. Merci. Gonzalo, tu veux donc nous dire tout de suite? Si. Oui. D'accord. Donc j'ai préparé une... Tu veux bien enlever ton truc, Antoine? Mais il y a du monde à côté, je peux pas. Donc j'ai préparé une courte intervention sur l'idée de transculturalité. Portanto, vou desenvolver três ideias que me parecem fundamentais para pensar o conceito de transculturalidade, que está na base do projeto de Monet, apesar de ele se declinar em propostas teóricas e metodológicas diferentes de acordo com as jornadas e os colóquios que estão programados na agenda do projeto. Portanto, vou invocar aqui algumas referências teóricas que me ajudam a pensar sobre a questão da transculturalidade e que vão fazer eco a questões que já tratámos ontem ou que invocámos hoje de manhã e que poderão, espero eu, alimentar de alguma forma ainda o debate que possamos ter aqui hoje. Essas três noções são a noção de aquilo que é comum, o comum, a noção de escala, e é um piscar de olhos à proposta da Elsa, que ontem, muito apropriadamente, convocava essa noção de escala. Eu falei, enfim, a partir do enquadramento teórico de Achille Mbembe, que também referido na comunicação da Elsa, e, finalmente, indo ao encontro também da sessão da tarde, onde a Clara e a Graça trataram questões relativas ao cânon, a uma noção fixista da cultura e da literatura portuguesa, às questões relativas à lusofonia e à importância de situar o debate sobre a lusofonia num contexto pós-imperial e pós-colonial. E, portanto, são esses os fios que eu vou aqui procurar entrecruzar para lançar algumas questões sobre a ideia de transculturalidade. Falei em francês para que a Sílvia e o Francesco possam acompanhar também, e partirei de uma reflexão desenvolvida por um helenista e sinólogo francês chamado François Julien, que em 2016 tecia a seguinte consideração sobre o contexto eleitoral francês, do qual nos estamos novamente a aproximar, tendo em vista as eleições de 2022. En 2016, François Julien prophétisait que la prochaine campagne électorale en France tournerait autour de l'identité culturelle et de ces questions. Ne faut-il pas défendre l'identité culturelle de la France contre la menace des communautarismes, ou tracer la ligne que divise tolérance et assimilation, l'acceptation des différences et la revendication identitaire? En 2021, force est de constater que ces questions seront toujours présentes, non seulement dans le débat politique pour les prochaines élections en France en 2022, mais un peu partout en Europe et dans des sociétés en régime de mondialisation. Dans son analyse, François Julien part du concept de logique dans la philosophie grecque, de la notion de citoyenneté dans le cadre du droit romain, et aussi de la catégorie théologique du salut, du christianisme primitif, comme forme de surmonter les différences identitaires. Tout en refusant une définition essentialiste de culture, Julien définit la culture comme un archive de ressources, et je souligne les ressources, et il propose de repenser le dialogue interculturel à partir des notions d'écart et de fécondité. Même si de telles ressources naissent au sein d'une tradition, d'une langue, d'un certain milieu et dans un certain paysage, elles sont ensuite disponibles à tous et n'appartiennent à personne. François Julien distingue la question du commun d'autres catégories comme celle de l'universel, un principe épistémologique,
et de l'uniforme, qui serait la perversion de l'universel, puisqu'il procède d'une économie de marché. Sim. Ça va? Que alguém percebe tecnologias. Se não é quando se mexe na mesa. Ah, Estás a ver agora? quando vocês tocam na mesa, Se isso. calhar é com facilidade. A imagem salta. Sabe, tudo da real. Ela está saltando. À saltar. Tá. Non, on la voit pas, c'est l'écran, parce qu'ici c'est bon. Ici, c'est bon. C'est le projecteur? Non, c'est l'écran. Oui, le projecteur. C'est do projetor, sim. Ah, Está bem. Pourquoi va Depois de repente. C'est bon? D'accord, je continue. Donc. Julien signale que quand même on peut se renfermer dans des groupes avec lesquels on a des choses en commun. Donc la notion de commun, elle peut être aussi équivoque. Par exemple, la langue, le pays, la religion. Et ce commun peut être transformé dans une appartenance qui renferme le dedans et expulse, éclaisse dehors l'autre. C'est bien le principe du communautarisme. Il faut par conséquent comprendre le commun dans le cadre de la notion d'écart, qui est opposée à celle de différence. Selon Julien, la différence produit un rangement, isole les spécificités identitaires, tandis que l'écart produit un dérangement. Il ouvre un espace qui permet la mise en rapport des différences. Voilà, c'est toute la question. C'est l'isolement, le cloisonnement des différences comme un facteur d'exclusion, de renfermement sur soi, et un espace d'ouverture, voilà, qui donne la possibilité d'inclure l'autre. Donc, à la lumière de cette notion de commun, la transculturalité peut devenir une forme d'écart, de production, une force créative de transformation de la culture. Et à l'échelle des cultures européennes, parler par exemple d'une langue de Camões ou d'une langue de Molière et donner de la culture une idée fixiste et immuable. Selon l'approche de Julien, il faudrait penser Camões et Molière comme des ressources de la culture et non pas comme les seuls points de repère d'une définition de la culture portugaise ou de la culture française. Même si parler de Camões et de Molière peut être une façon de résister à l'appauvrissement des cultures par l'usure de l'uniformisation globalisante, du globish, il ne faut pas que la cristallisation des cultures efface la dimension babélique de l'Europe, ce qui fait sa richesse linguistique. Et on pense ici à une idée de traduction comme un moyen de traverser l'écart entre les langues, de passer d'une langue à l'autre, sans la médiation d'une langue dominante. C'est tout le contraire d'une traduction sans intraduisible, où tout serait équivalent, ou d'une traduction à partir d'une seule langue ou vers une seule langue, comme dans une littérature monde ou dans une world literature, qui n'existe que par l'hégémonie d'un anglais globalisé. Et je passe à la deuxième idée autour de laquelle j'ai structuré cette présentation, c'est l'idée d'échelle. Et il me semble que la question de la transculturalité européenne gagnerait d'être pensée par rapport à d'autres références géoculturelles. Le rapport à l'Asie, comme le fait François Julien, le rapport à l'Afrique, comme le fait Achille Mbembe, serait une forme de décentralisation de la pensée transculturelle européenne, de remplacer la verticalité d'une culture de racines par l'horizontalité mouvante d'une culture de ressources. Et je pense notamment à Achille Mbembe, pour qui la question n'est plus tant celle de revenir à la discussion de l'État-nation, de l'ethnie, des identités individuelles, que celle d'aller vers une conscience planétaire et d'une imagination cosmique comme mode de dépassement d'une conception figée de frontières. Ces propos concernant une idée d'Afrique-monde vont dans ce sens. Il faut savoir comment penser l'Afrique dans un monde, dans le monde, et comment penser le monde à partir de l'Afrique, dans une logique de relation qui va dans les deux sens. Il refuse aussi toute logique d'appropriation selon laquelle seulement les Africains auraient le droit d'étudier leur culture, ce qui revient à dire que toute production de savoir devrait être nécessairement locale,
ce qui serait aussi une façon de refuser la typification exotique du regard colonialiste surplombant, mais cela ne fait que de prolonger le problème de la représentation de l'Afrique en tant que monde à part, un ailleurs absolu, un hors-monde. Or, nous partageons tous un monde commun. Il faut donc trouver un tiers lieu, à la fois géographique et théorique, une forme d'écart, pour reprendre les propos de François Julien. Ce tiers lieu ne peut pas être celui de la marge, ni celui du centre. Je vous rappelle que hier nous avons évoqué la question de l'imaginaire impérial du centre formulé par Boaventura Sousa Santos et le désir postcolonial de déplacement et de recentralisation des marges. Or, selon Mbembe, ce tiers-lieu doit être partout dans le monde, ni au centre, ni à la marge, partout. L'histoire du monde est l'histoire d'Afrique, comme l'histoire d'Afrique est l'histoire du monde. Cet héritage doit être une archive de ressources et pas une forme de cloisonnement. Si penser l'Afrique-monde peut permettre de développer un rapport au monde et au présent, un paradigme africain des sciences sociales peut offrir aussi un décentrement de la pensée hérocentrique et un renouvellement de l'imaginaire des cultures. Et je pense notamment à l'idée d'afrotopie dont parlait Felwine Sarr concernant l'africanisation de la question planétaire et la planétarisation de la question africaine. Je passe à mon dernier point sur la question de la lusophonie et de sa discussion dans un contexte postcolonial de langue portugaise. Donc je reviens au portugais dans le cadre des rapports entre langue et système de pouvoir pour évoquer l'imaginaire de la langue portugaise qui est aussi concerné par ces réflexions sur la transculturalité européenne et la planétarisation du débat sur les cultures. Surtout si l'on considère qu'il s'agit de la langue de l'ancien empire colonial portugais qui a eu une expression planétaire effective pendant 5 siècles. Je pense au concept de lusophonie qui, encore aujourd'hui, fait l'objet d'une mythification, toujours véhiculée par le discours officiel des instances de pouvoir au Portugal. Comme le montre Eduardo Lourenço, ce concept est lié à une sacralisation de la langue qui établit un rapport ontologique entre langue et patrie, une idée de langue comme propriété d'un pays. Dans la même ligne de pensée, l'idée d'un empire de la langue portugaise correspondrait à la conservation symbolique du pouvoir que l'ancien empire avait imposé au territoire colonisé. C'est tout le problème de la territorialisation de la langue qui est toujours au centre de l'idée de lusophonie, qui demeure un espace de projection d'un rêve impérial portugais, pour reprendre l'expression de Lourenço, une actualisation politique de la représentation littéraire du Quinte-Empire. La persistance d'une certaine rhétorique de l'histoire de l'expansion, l'éloge des découvertes, continue de signaler la présence cachée d'un fantôme impérial, pour reprendre les propos de Margarida Calafate-Ribeiro, qui se matérialise sous la forme de la lusophonie. Une approche transculturelle peut contribuer à la décolonisation de la langue et à son ouverture à d'autres imaginaires culturels qui s'expriment aussi en langue portugaise. Cela permettrait de révéler son immense potentiel dans une logique de ressources et non d'appartenance, de décentrement multipolaire et non de centre mythique. Merci. Cette mise au point théorique nous donne d'autres éléments pour faire une autre table ronde de 2 heures. Oui, voilà, je pense que tout cela sera au centre du séminaire de Rome qui sera justement centré sur des questions plus théoriques, mais c'est très bien d'avoir une anticipation ici de quelques concepts qui peuvent nous être très utiles. Et d'ailleurs, ça fait partie du projet, justement, la tentative d'élaborer de nouveaux outils conceptuels pour aborder ces questions. Alors, je ne sais pas si c'est Laetitia ou nous qui veulent intervenir, sachant que d'ici quelques minutes, on va interrompre l'enregistrement, mais nous allons continuer les débats au moins jusqu'à 12h15, donc on a tranquillement pour une demi-heure, on ne sera plus enregistré. Donc